Bom, boa noite. Todos me conhecem, sabem, meu nome é Lúcia. Nós vamos começar uma série, eu fiz questão de dividir. Vocês vão dizer, bom, mas os versos de ouro de Pitágoras, para quem conhece, não são tão longos assim, para que fazer uma série? 72 frases para serem comentadas numa palestra, eu daria umas 3 horas de aula para vocês, isso é extremamente cansativo. Então, para que a gente possa comentar, para que a gente fique mais à vontade, boa noite. Eu dividi em 3 pedaços. Hoje nós vamos ver, vocês têm o roteiro, nós vamos ver até o verso número 24. Lógico que o objetivo não é esgotarmos, nem falarmos de vida de Pitágoras, inclusive porque cá entre nós, a gente não sabe nada da vida de Pitágoras, tudo é especulação. Há quem diga que nem existiu e não existiu. Eu, particularmente, acredito que ele existiu, mas os indícios históricos são escassíssimos. A escola de Crotona foi queimada. Não sobrou praticamente nada. O que sobrou, se diz, um pequeno manuscrito com algumas linhas de Pitágoras. Platão, na época dele, diz que pagou uma fortuna por isso. Inclusive, os próprios versos áureos foram escritos por um discípulo dele que fugiu do incêndio. Então, a gente não tem muita coisa da biografia. A biografia de Pitágoras é mais especulação, e às vezes especulação antiga. Tem especulações que são da época, e tem outras mais recentes. Então, nós vamos dar algumas pinceladas na biografia e depois vamos falar a respeito desses primeiros versos. A minha ideia, sou professora de técnica de estudo, entre outras coisinhas que eu gosto de ensinar, mas técnica de estudo é uma coisa que eu gosto de ensinar, porque são técnicas simples que te dão um agregado de possibilidades de não esquecer as coisas que é impressionante. Então, eu resolvi, como é que eu vou fazer para o pessoal não esquecer esses versos áureos de Pitágoras? Eu resolvi fazer para vocês um esquema onde do lado vocês têm um esqueminha de memorização em técnicas de estudo. Ou seja, vocês vão ver que esse resumo em tópicos, de 1 a 5, de 6 a 9, tem as ideias principais que estão nesses tópicos. De tal maneira que dá para você sublinhar aqui uma palavra, 2, você já sabe. Essa primeira parte são juramentos, a segunda parte é tal coisa, tal coisa, tal coisa, porque isso é um código moral. Os versos áuricos de Pitágoras são uma receita para você viver no dia a dia. Como é que eu vou viver se eu não lembro o que foi mesmo que ele falou? Então, se eu tenho algumas ideias gerais, alguns tópicos em mente, evidentemente fica muito mais fácil de evocá-los e vivê-los. O que ele faz aqui não tem nada de teórico, é realmente um código moral que ele aplicava entre os seus discípulos e funcionava. A tarefa de Pitágoras, segundo se diz, foi muito difícil, porque ele foi para o Egito. Estudou no Egito. Aí andou passeando por um monte de lugares, né? Babilônia, Pérsia, dizem que foi até para a Índia. Aí voltou para a Grécia. Grécia não era igual ao Egito. Os discípulos não eram tão disciplinadinhos quanto os egípcios. Nem tinham essa facilidade toda, essa dedicação, essa devoção toda que tinha o egípcio. O Egito era uma civilização muito voltada para o sagrado. Grécia não era tanto. Então, era uma dificuldade para fazer com que os seus discípulos assimilassem os seus preceitos. Então, ele cria um código moral especificamente para os homens daquele tempo. Não vamos dizer que nós estamos mais para gregos do que para egípcios, porque, na verdade, a gente não está mais para nenhum dos dois, a gente caiu muito. Nosso momento histórico, do ponto de vista tecnológico, disparou. Do ponto de vista moral, é bem complicado, porque até a própria moral em si é questionada se é algo válido ou não. Então, nós não estamos nem no nível dos gregos, mas, de qualquer maneira, é um código plausível para termos como meta. Não é nada do outro mundo. E o que eu acho melhor, mais belo, nesse código, nesses versos de ouro, que se diz que foram realmente feitos por Pitágoras, mas copiados por um discípulo dele, que escapou do incêndio, porque Pitágoras morreu no incêndio. Eu nem tinha contado para vocês que houve incêndio, né? Já vou contar. Ele morreu no incêndio da escola de Crotona. Esses versos, num determinado momento, ele chega e diz, eu juro para você que se você usar isso vai dar. Eu juro. Vocês imaginam que é um personagem do tamanho de um Pitágoras juramentando um código? Juramento para um homem desse porte é coisa muito séria, não é coisa com que se brinque. Eu juro, em nome do quaternário sagrado, ele faz um juramento formal, dizendo, se fizer vai dar. Isso tem um peso. Porque a primeira vez que eu li isso, eu falei, opa, Pitágoras jurando, ele não está brincando. Ele não é um homem para quem um juramento é uma palavra vã. Ele não jogava palavras fora.
ou seja, um código juramentado por um filósofo do tamanho de Pitágoras, que, aliás, se diz que foi quem criou a palavra filosofia, né? Quem a utilizou pela primeira vez. Não a filosofia em si, mas o termo. Bom, então, muito rapidamente, só para vocês terem uma noção de fatos da vida dele, eu coloquei aqui em cima, bem no estilo, se um dia vocês forem fazer uma síntese biográfica e técnica de estudo, a gente coloca isso aqui. Palavras até botei demais. A gente coloca palavras, e essas palavras te sugerem imagens. Não se usa absolutamente nada em vão. Então, coloquei alguns tópicos para a gente visualizar a vida dele. Então, ele é desse período, 570 a 495 a.C. Ele poderia ser considerado um filósofo pré-socrático, ou seja, antes de Sócrates e Platão. Só que muitas vezes a filosofia atual nem o considera como filósofo, porque ele vivia num ambiente onde tinha tantas regras voltadas para o sagrado, para o moral, que muitas vezes se considera Pitágoras, Plotino, como uma seita, não se considera como filosofia. Eu acho isso curioso. Mas eu não vou entrar no critério de por que falam dessa forma. Para mim é um filósofo. Para mim Pitágoras era um filósofo. Viveu nessa época, então, que é um período típico dos pré-socráticos. Inclusive, ele chegou a conviver com Tales de Mileto, teria aprendido alguma coisa com ele. Ele nasce numa ilha chamada Samos, e essa ilha apareceu lá por lá. Aliás, a família dele era uma família bem-sucedida, seu pai era mercador, ele viajava muito, mas apareceu por lá um tirano chamado Polícrates e as coisas ficaram feias. Tirania e filosofia nunca combinaram na história. É uma inimizade, eu acho que irreconciliável. Então apareceu um tirano em Samos e não deu para Pitágoras ficar para lá. Aí ele foi para o Egito. Quando ele estava muito bem no Egito, aprendendo, não se sabe dizer quanto tempo ele ficou lá, apareceu outro tirano lá, e foi Cambises, o persa, botou ele para fora. Aí ele foi para a Babilônia, Pérsia, e depois foi para a Índia. Nessa região, ele teria conhecido em algum lugar aí pelo meio do caminho, um cidadão que ele citava como o mago, que me ensinou muita coisa. Esse o mago, ninguém sabe dizer quem é. Mas é curioso sabermos que os sacerdotes de Zoroastro, na Pérsia, eram chamados de magos. E o conhecimento de Pitágoras levava em consideração muita coisa que também era própria desse contexto aí, do zoroastrismo. Aí foi embora, diz que foi para a Índia. Para a Índia, imaginem vocês. Há escritos indianos que lembram de Yavanacharya, o mestre Jônio, que passou por aqui. Ou seja, teve um grego aqui, era bom. Yavanacharya passou por aqui em tal ano. Aí cansou de perambular, voltou novamente para sua ilha. Já tinha morrido Polícrates, que era o tirano. Ele funda lá, pela primeira vez, uma escola que ele chamava de semicírculo. Vá lá saber de onde tirou essa ideia. Vocês sabem que, além de tudo, Pitágoras ainda criou o termo matemática também, a palavra, que era, entre outras coisas, matemático. Nós conhecemos muito Pitágoras pelo teorema, apesar de que ele tem uma série de outras coisas igualmente importantes, por exemplo, o sistema de notação musical com intervalos musicais da maneira como a gente conhece. Tá? Basicamente, ele descobre esses intervalos harmônicos, e ele tinha um conhecimento muito amplo em várias áreas. Aí ele resolveu sair de Samos e ir para o sul da Itália, para um lugarzinho chamado Crotona, que por alguma razão ele achou que seria mais propício para fazer o seu trabalho. Um local um pouco mais ermo, acho que ele achou que era mais difícil passar tirano por ali, porque Samos estava muito movimentado. Foi lá e fez a sua escola, que foi o Museu Pitagórico. O museu era um sistema de mosteiros, os discípulos viviam lá dentro. E viviam uma disciplina muito rígida, onde esse código era vivido estritamente. E além de umas outras coisinhas que não estão nesse código, como, por exemplo, a obrigação de se fazer diário. Parece uma coisa boba, né? Mas Pitágoras considerava fundamental você avaliar o que você fez no seu dia, para ver se está alinhado com o seu ideal. Porque se não estiver, você corrige amanhã. Mas se você passar um ano sem corrigir, pode ser que você se afaste tanto do seu ideal que já não dê mais para voltar atrás. E uma série de doutrinas e regras de vida, algumas compreensíveis, outras nem tanto, algumas que a gente parece perceber que são mais verazes, outras que parecem fantasiosas. Mas esse código era estritamente aplicado. Lá ele se casa, essa discípula dele, que se chamava Teanos de Creta, tem uma filha,
Mila, se alguém for ter filhos, aí é uma boa sugestão, Mila Sofia, que acabou se tornando uma discípula sua também, num determinado momento. Bom, a história é comprida, eu não vou entrar nesses detalhes, mas o fato é que entrar na escola dos Pitágoras não era brincadeira, porque ele não queria pegar uma pessoa comum e fazê-la ser honesta para depois passar os ensinamentos. Isso seria pouco prático. O mínimo que ele queria exigir é que o cidadão entrasse honesto, porque aí ele passava os ensinamentos. Então, honestidade, coerência eram considerados pré-requisitos para você pisar lá dentro. Eu costumo brincar, às vezes o pessoal me interpreta mal, é como se fosse uma espécie de vestibular. Agora imaginem vocês um vestibular que exige que a pessoa seja honesta, íntegra, coerente, boa. É um vestibular que não tem cursinho do mundo que dê jeito, né? Então muitos eram reprovados. Acho que as provas eram muito duras para submeter a pessoas a situações onde elas se consideravam, elas ficavam se sentindo expostas, ridículas, ou onde era muito propício a mentir. Ou seja, situações para ver se essa pessoa guardava a sua coerência. E tinha um bocado de gente que não passava, gente. Um bocado de gente. Aí tem um determinado cidadão, que o nome dele está aqui em algum lugar, Silon. Silon era filho de um determinado político poderoso do sul da Itália. E porque queria entrar, só que não tinha nenhuma condição de entrar. E foi reprovado mesmo, porque Pitágoras não estava para brincadeira. Não passava e não passava mesmo. E aí ele, ofendido com essa reprovação, incitou o povo da cidade próxima a Crotona, dizendo que Pitágoras era um bruxo. Isso é uma coisa boa de fazer. Calúnia é um negócio facinho. Ainda mais se o cidadão é bom, tem poder e ainda tem uma boa retórica. Calúnia é um negócio que espalha fácil. Como Pitágoras tinha, entre outras coisas, um bom conhecimento astronômico, ele tinha o hábito de dizer, olha, vai ter um eclipse. Ih, isso era fatal. Vai ter, sei lá, uma mudança climática. Quem é que sabe disso? Ninguém sabe. Ele é que está provocando isso. Ele é um bruxo. Não tem como saber dessas coisas. Então, entre espalhar, o pessoal acreditar e ficar colérico, é um pulinho. Nós conhecemos bem as etapas desse processo. E aí demoliram realmente, atacaram, queimaram e destruíram a escola de Crotona. Teria perecido aí o próprio Pitágoras. Salvaram-se uma meia dúzia de discípulos que prolongaram aí o pitagorismo pela história por alguns séculos, e esse Lises teria se preocupado particularmente em escrever os versos de ouro, antes de esquecê-los. Aí teve um bando de gente que foi passando isso para frente, que eu coloquei aqui, não vem muito ao caso, mas chegou a gente através desse Hierocles de Alexandria, 430 depois de Cristo. Foi ele que pela primeira vez escreve isso em latim, ele era discípulo de Plutarco. Ele escreve isso em latim e isso perdurou. Foi ser traduzido para línguas ocidentais por Fábio de Oliveira no século XIX. Enfim, essa história foi passando dessa maneira. E esse foi Pitágoras. O que se sabe dele na época de Platão, Platão já dizia, não se sabe quase nada. E Platão viveu um século e pouco depois. Mas sabemos sim que ele deduzia o universo inteiro a partir dos números, que a partir da década ele deduzia a manifestação do universo, do momento que sai do 0 e vai para o 1, até o 10, onde tudo volta para o 1 e volta para o 0. A Tetractis, que era uma representação do 10, para ele era a representação da manifestação do universo. Para ele o objetivo do universo era a harmonia. Ele acreditava na reencarnação, que o homem teria uma essência divina que passa por vários invólucros. Enfim, alguns elementos perduraram. E esse código moral, belíssimo, que nós vamos conhecer. Não é certo? Então, vamos lá. Vou falar um pouco a respeito dele. Esses são os versos de ouro de Pitágoras, segundo a versão traduzida por esse cidadão, Hierocles de Alexandria. É curioso porque houve um cidadão chamado Filon de Alexandria, que traduziu a vida de um outro sábio, que não tem nada a ver com Pitágoras, mas é responsável pela vida de Apolônio de Tiana. Esse Filon dizia, olha, Pitágoras era um homem que não só sabia profundamente quem ele era, mas ele sabia profunda e detalhadamente tudo o que ele já tinha sido em outras vidas. E essa informação de Filon é uma coisa que é curiosa, não sei de onde ele ouviu isso, mas que reforça essa ideia de que realmente dentro da escola pitagórica havia a crença na reencarnação. O próprio Pitágoras
seguia e acreditava nessa ideia. Mas ele acreditava que o essencial do homem era encontrar o número, a essência que existe dentro de cada um, a ideia que te deu origem, e harmonizá-la com todas as outras unidades do universo. Bom, isso dito, vamos lá. Vamos começar com o nosso código de ouro de Pitágoras. Ou seja, aquilo que transformaria, como Platão vai dizer depois, os homens em homens de ouro. Lembrem sempre, porque essa é uma ideia que depois foi muito distorcida. Um dia desses eu ouvi isso na internet, isso realmente quase me matou. Então, quando eu digo nunca mais nada vai me surpreender na internet, no dia seguinte aparece uma coisa escandalosa. Então, não posso dizer isso. Já percebi que isso tenta o karma, como diriam os indianos. Porque um dia desse me mandaram um negócio dizendo que os alquimistas medievais eram os ambiciosos, que nada mais queriam do que transformar chumbo em ouro para cunhar moedas e ficarem ricos. Eu quase morri com uma coisa dessa. Por quê? Os alquimistas medievais, o ouro que eles queriam fazer era o ouro filosofal. Eles queriam transformar homens de chumbo em homens de ouro. Era a sabedoria que eles queriam. Eram todos hermetistas. Eram todos seguidores da tradição de Hermes Trismegisto. Não tinha nenhum ambicioso querendo cunhar moeda ali. Não é essa a ideia. Muito pelo contrário, a alquimia é uma tradição, temos uma palestra sobre isso no YouTube, inclusive, muito herdada de tudo isso que nós estamos vendo, porque Pitágoras aprendeu muito de Egito. Então, quando se falava em transformar os seres em seres áureos, por isso versos áureos, homens de ouro, não ia dizer que vai transformar em ouro físico, mas sim homens que não são mais capazes de serem corrompidos pelo meio, que é a característica do ouro. Não perde as suas características segundo o meio onde ele se encontra. Nem a pele humana, que corrompe, se fosse um metal comum, um anel no teu dedo, preto em pouco tempo. O ouro não, né? Sabe por quê? Ele é fiel a si próprio, independente do meio. E era isso que se esperava dos homens. E é o que Pitágoras está propondo aqui. E por isso versos áureos, versos de ouro, para construir homens de ouro. E ele jura que dá certo, o que é o mais especial e interessante. Nunca vi mestres desse porte jurarem nada, ele jura. Então tem uma grande probabilidade de ser algo que realmente tem valor. Então ele começa, esses versos de 1 a 3, vão falar sobre a questão da honra, que é uma coisa muito interessante, está muito ligada à gratidão, ao reconhecimento, ao respeito, ao saber ver, esse cerimonial de vida que você vai ver nas tradições orientais, o culto aos antepassados, o culto aos espíritos da natureza, honrar, reconhecer aquilo que se tem de mais belo. Percebam que nós vivemos uma época onde a gente lembra das coisas pelo pior. A gente substituiu a gratidão pela morbidez. Toda vez que eu vou falar de Egito, alguém vem, mas e Cleópatra? Eu vou falar de Roma e Calígula e Nero. Tá bom, tem Calígula e Nero, tem Cleópatra, mas não dá para você lembrar de coisa melhor? Meu passado, eu sofri tanto em tal ocasião. Fulano, você conhece? Conheço fulano, fala demais. Pelo amor de Deus, ele não tem qualidades? Vocês percebem que a gente puxa a memória das coisas pelo aspecto pior? Nesse momento a ideia era honra, ou seja, honra significa relembrar e agradecer cada coisa pelo que ela teve de melhor. Ele vai começar então aqui falando a respeito dos deuses. Dentro de uma tradição politeísta, né? Honra em primeiro lugar os deuses imortais, como manda a lei. Agora lembrem, vocês já devem ter ouvido falar disso, e Platão vai ser um grande aprendiz do conhecimento de vários mestres, inclusive de Pitágoras, e fala muito a respeito disso. Você não honra a Deus ou a deuses, seja lá qual for a tradição, porque eles precisem disso, porque eles não precisam de nada. Quem precisa é você. Você que precisa relembrar dos atributos divinos. Você precisa não só relembrar, como encontrá-los dentro de você. Eles não estão precisando de absolutamente nada. Você sim. Uma coisa muito interessante que esse Apolônio de Tiana, do qual eu falei para vocês, que Filon imortaliza, que é um sábio bem posterior, já é do início da era cristã, ele entra num templo, estavam fazendo um sacrifício de animais, que era muito comum em religiões naquele tempo, já um pouco decadentes, né? Ele entra nesse templo aos berros, isso conta Filon. Ele entra aos berros e diz: abstende-vos de lavares os vossos altares em sangue. O único sacrifício que é desejável aos deuses é o sacrifício do teu eu animal, em altares da sabedoria. Entende? O que um ser divino
seja uma tradição monoteísta ou politeísta, o que um ser divino, por ser divino, vai precisar de você para ter? Ele não é divino? A única coisa que ele precisa de você para ter é a tua evolução, porque isso ele não pode obrigar. Ele não pode te obrigar a crescer, porque existe uma lei meio inconveniente chamada livre-arbítrio, que você só evolui se quiser. Ou seja, a única coisa que você pode dar para ele, que tem algum valor para ele, porque ele não pode obter por si mesmo, é a tua evolução. O sacrifício do teu eu animal em altares da sabedoria. Então essa é a ideia do sacro ofício, o ofício sagrado de relembrar os atributos divinos, inclusive para encontrá-los dentro de si, que é o elemento filosófico mais importante. Não só vê-los do lado de fora, mas reconhecê-los dentro de si, de tal maneira que você se comunique com o divino por afinidade e não por medo ou desejo, por afinidade. Eu reconheço o divino porque eu sinto os atributos dele dentro de mim. A honra, a justiça, a bondade, eu vejo dentro de mim. Então, me inclino para isso. Eu sei que se existe dentro, existe fora também, e eu me inclino para isso. Não é uma relação por interesses, por desejos ou por medos, mas por afinidade. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer os atributos do divino e procurar desenvolvê-los dentro de mim. Então, honra em primeiro lugar os deuses imortais, como manda a lei. A seguir, reverencia o juramento que fizeste. Isso aí é uma coisa que eu acho curiosíssima. Como a humanidade muda nos seus conceitos culturais, né, gente? Por dentro a gente não muda muito, não, mas a cultura, às vezes nos convida para subir, às vezes nos convida a ficar parados, às vezes nos convida para descer, porque é impressionante, nosso momento histórico tem horror a compromisso. E nessa época, compromisso era a melhor coisa do mundo, o juramento é um compromisso. Sabe o que eles diziam? Você quer subir a montanha? Esse é um exemplo que eu estou inventando agora. Mas é como se você quisesse subir a montanha só se agarrando. Não, pega uma corda, puf, um gancho prende lá em cima. Se você escorregar, segura na corda, porque às vezes não cai. Um compromisso é isso. Eu juramentei, eu me comprometi. Eu não vou terminar essa vida sem ser um pouco melhor do que quando eu comecei. Eu vou ser menos crítico, eu vou ser menos egoísta, eu vou ser mais fraterno, eu vou pensar mais nos outros na hora de tomar as minhas decisões. Juramentei, na hora que a personalidade quiser dar para trás, eu seguro na corda. Opa, você não pode fazer uma coisa dessas. É algo juramentado diante daquilo que você tem de mais sagrado. O compromisso para ele te amarrava e te protegia da queda na hora que a personalidade pesa e a lei da gravidade psicológica nos derruba. A lei física nos derruba de vez em quando, mas não é tão grave, a gente levanta de novo. Mas quando a psique cai, às vezes é difícil levantar. O compromisso te amarra. Não, me comprometi com a humanidade, me comprometi em ser um ser humano melhor, me comprometi em fazer diferença na vida das pessoas. Hoje a gente tem horror ao compromisso. Na hora que cai, segura onde? Não tem onde segurar, cai mesmo. Ah, não quero saber de mais nada. Não vai saber mesmo, porque não tem nada para contrabalançar essas crises, essas inércias que a psique dá de vez em quando, essas tendências a abismo que de vez em quando existem em nós. Não tem nada para contrabalançar. E Jung, ele costumava dizer que quando ele vivia, porque cá entre nós, eu gosto mais de Jung, mas aquelas experiências que ele fazia com o inconsciente, eu fico pasma de ver como é que ele não ficava doido. Porque é um nível de risco para a psique humana enorme. Ele dizia, sabe por que eu volto? Por amor. Amor às pessoas, amor à humanidade, amor aos compromissos que eu assumi com os meus pacientes. Se não fosse pelo amor, eu não voltava. Esses mergulhos que eu dou para fazer, porque ele trabalhava com alquimia, trabalhava com uma simbologia complexa, e às vezes é um negócio louco quando você lê aquilo de, meu Deus, esse homem não enlouqueceu. Como? Ele dizia, por causa do amor. Ou seja, o amor era a corda dele. Puxava, aí segurava e puxava, esse é o compromisso. Eu dizia, ó, todos os discípulos têm que ser juramentados com aquilo que ele tem de mais sagrado, que em geral não é comunicável a ninguém. Aquilo que dentro de mim existe de mais sagrado é algo que tem que ser encontrado. Às vezes, para uma pessoa, é a imagem do seu pai, que foi muito justo. Diante dessa imagem, eu me comprometo, eu não vou abrir mão disso, nunca na vida. O mundo vai desmoronar, mas disso eu não abro mão, eu vou ser justo. Ah, mas ninguém é, não importa. Eu juramentei esse compromisso diante da memória do meu pai. Vocês percebem? O mundo inteiro corrompeu. Não, eu fiquei de pé. Por quê? Agarrei na corda. E qual é a corda? O compromisso. Agora, a nossa cultura diz para você não ter corda. Vocês acham que isso é o quê?
Essa é uma tendência à queda livre e fora do comum. Então, era um dos elementos mais importantes. Compromisso. Honra os teus juramentos, que é a única coisa que vai te manter de pé na hora que as crises vierem. Porque vem, não tem jeito. Nós vamos falar já já sobre a natureza, a geografia terrestre, que tem cumes e vales. E nós vivemos, algo em nós faz parte da geografia terrestre. Depois, os heróis ilustres, cheios de bondade e luz, que é fundamental. Aí Platão realmente pegou pesado, porque ele copiou isso aí, desenvolveu essa ideia, o quanto ele pôde, o quanto ele não pôde, e mais um pouco. Ele dizia, um herói é fundamental. Sabe por quê? Digamos que você pertença, sei lá, à religião grega, órfica. Eu acredito em Apolo. Tá bom, Apolo é maravilhoso. Ele representa a beleza, a harmonia, daí vem o nome, 100 polos. Você é um grego que se inspira em Apolo, mas olha, Apolo está longe de você, é beça. Você acha que nessa vida você vai ficar igual a Apolo? Não vai dar, ele é divino, eu sou um ser humano. Isso aí não é argumento suficiente para você desanimar de crescer? Por mais que eu me esforce a não ficar parecido com ele. Está longe demais. Agora, e o cidadão que estava do teu lado ainda agora, e que numa circunstância difícil, canalizou aquilo que ele tinha de melhor e fez alguma coisa grandiosa pela humanidade. Fez um grande sacrifício, fez uma grande oferenda, dedicou uma vida a algo. Ah, não, fulano não é Apolo. Fulano é meu vizinho de porta, filho da dona tal. Não é possível, se ele pode, eu também posso. Percebem? Se ele pode, eu também posso. Ainda há pouco eu estava vendo, hoje pela manhã, estava vendo no jornal, um pai que perdeu uma criança naquele recente atentado na Espanha, e ele diz o seguinte, o que eu quero, pergunto, o que você vai fazer agora? Eu quero abraçar uma pessoa da religião islâmica. Aí foi lá numa mesquita, naquela mesquita onde se suspeita que tivesse havido algum envolvimento com o atentado, pegou o imã lá da religião atual e abraçou, e está a fotografia dos dois abraçados. Ele disse, olha, meu filho está morto, agora eu quero combater o ódio. Gente, é muito bonito uma coisa dessa. Aí você diz, para o nível da humanidade atual, isso já não é um nível heróico? É. Esse tipo de coisa tinha que ser lembrada, mostrada, compartilhada, porque quando se sofre uma violência, as pessoas respondem com ódio. O ódio te faz ficar igual ao violento ou parecido. Você não combate a violência com ódio, você se assemelha a ela, porque o que provocou a violência foi o ódio. Entende? Você sabe lá o que é perder uma criança. O que eu quero agora? Eu quero abraçar um muçulmano. É o que eu quero fazer agora. E Nelson Mandela, que ficou 26 anos na cadeia e depois perdoou todo mundo e botou o pessoal tudo no governo dele e integrou tudo. Vocês imaginaram se ele não tivesse feito isso? O que teria sido da história depois? Como continuariam os conflitos? São muitas pessoas que fazem isso? Não. Então, um cara desse tamanho já é um herói? É. Ele é perfeito? Não é. Deve ter tido um monte de problemas de família, brigado com a mulher, separou, casou com a segunda, teve não sei o quê. Mas, olha, a média da humanidade não alcançaria um nível de grandeza desse, de perdão, de capacidade de integração de uma coisa dessa no seu coração. 26 anos dentro de uma cela que não dava para você fazer isso, porque não cabia? Vocês percebem que a média da humanidade não chega a isso? Um herói não é perfeito. Ele não está longe demais que você perca de vista. Mas também não está perto demais que não te sirva de referencial. O herói é aquele cidadão que você diz, se ele foi, então também dá para mim. Ele recupera uma das coisas mais sagradas, que é a fé na humanidade. Aí Platão dizia, tem que ter herói. Um bom Estado cultiva a memória dos seus heróis. É fundamental. Não é um ser excepcional. É um ser que, perto da média da humanidade, deu um salto. Isso já é suficiente para relembrar ao homem, porque relembrar ao homem o quão baixo a gente pode chegar, o jornal de todo dia relembra. Mas e o quão alto? Porque ninguém quer descer, a gente quer subir. E essa memória é fundamental. Então, honrar aos heróis. Honra em seguida os teus pais. Perdão, eu pulei 4. Homenageia então os espíritos terrestres e manifesta por eles o devido respeito. Isso é uma coisa pitagórica e é uma coisa oriental demais, porque nessas horas dá realmente para a gente ter a desconfiança de que ele andou pela Índia. Porque para esses povos, tudo estava impregnado de vida.
Terra está impregnada de espíritos, de seres que custodiam cada coisa. Então eles tinham um respeito tão grande por... Vocês percebem que coisa curiosa como a gente hoje... um objeto inanimado, essa mesa, porcaria, uso de qualquer maneira, dilapida tudo, estraga tudo. Imagina que humildemente esse objeto está te servindo e, portanto, merece respeito. A maneira como você trata as coisas pequenas. Eles acreditavam que tudo é dotado de algum grau de vida. Os espíritos da terra, da água, do ar, do fogo, do qual a alquimia medieval tanto falava, tudo está impregnado de vida, de alguma maneira, tudo tem uma essência que humildemente está te servindo e que também está em evolução. Nós temos um professor de economia financeira em Nova Acrópole que ele costuma dizer: você quer saber como uma pessoa é economicamente, um dos indícios é isso, como é que ele respeita os seus objetos em casa. As coisas pequenininhas. Tudo estragado, tudo arrebentado, primeiro o defeito vai para o lixo. Ele diz, olha, isso é uma das coisas que mensura o sucesso, o equilíbrio na vida financeira de uma pessoa. Como trata as suas coisas. Por pequenas que sejam, o respeito que você tem por elas. Tá? Então, honrar e respeitar os espíritos que estão presentes na natureza. Para eles, tudo é vida. Isso é uma teoria que depois caiu num descrédito muito grande, que é uma coisa chamada Panteos, que significa Deus em todas as coisas. Aí eles criaram uma expressão panteísmo, que virou uma heresia depois da Idade Média. Né? Panteísmo é simplesmente achar que tudo tem algo de sagrado e merece respeito. Deus está em todos os lugares. Ou seja, isso existia dentro da escola pitagórica. Eu acho que seria bom que ainda existisse. Em todas as coisas existe algo de sagrado que merece respeito. Honra em seguida os teus pais e todos os membros da tua família. Isso parece tão óbvio, né? Não é. Um dia desses eu estava ouvindo uma pessoa falando, está muito na moda no nosso momento histórico, um tipo de técnicas de autoajuda, que aliás filosofia não tem nada a ver com autoajuda. Nosso momento histórico está viciado e doente de egoísmo. Eu não sairia da minha casa para ensinar alguém para fazer mais coisa por si próprio. Só faz isso o tempo todo. Filosofia é pensar um pouco mais no outro. Seria alterajuda, talvez. Um pouco mais de fraternidade, de altruísmo. Não acho ruim que se pense em si próprio, mas olha, manipularmos o mundo inteiro para o nosso conforto, isso é a raiz de todos os problemas do mundo. Isso eu não estou exagerando. A tradição tibetana diz que por trás de todos os problemas do mundo existe escondido o egoísmo. Nós temos egoísmo demais. Então, quando ele fala de relacionar com a família, eu me lembrei desse episódio. A pessoa dizia o seguinte, gente, com a melhor das boas intenções. Você não deve se alienar no trabalho e deixar de prestigiar a sua família, ou deixar de prestigiar os seus amigos. Sempre os prestigie. Você vai ver que vai ter uma hora que você vai necessitar deles. Quando você tiver uma dificuldade, é a eles que você vai poder recorrer. Quando você tiver algum problema, vai ser com eles que você vai poder contar. Nossa, que coisa bonita, todo mundo aplaudiu. Eu fiquei pensando, se eu penso na família e nos amigos só porque eu posso precisar, isso não é amizade, isso é um plano de previdência privada. Ou não é? Vamos e venhamos. Vai que eu preciso. Pelo amor de Deus. É um outro ser humano, tem algo de divino ali. Eu amo porque eu amo, não porque vai que eu preciso. O que é isso? Vocês percebem que esse negócio é uma loucura? Não pode ser assim. Vai que ele precisa de mim, aí tá bom. O tempo todo pensando que as coisas podem me servir. Aquela velha história lá do Tolstói, há quem parte para uma floresta e só veja lenha para minha fogueira. Ou seja, vai que eu preciso, vai que esfria lá em casa. Então eu vou virar ecologista, vou preservar essa floresta, porque vai que... vamos e venhamos. Imperativo hipotético. Se você cultivar a família, você tem quem cuide de você no futuro. Vamos e venhamos. Imperativo categórico. Cuide da família porque são seres humanos. E você tem a obrigação de reconhecer no outro ser humano uma parcela do divino, uma parcela de si próprio, uma parte de você, porque todos somos como que células da unidade, pelo que são e não pelo que eles podem me dar. Vocês entendem que isso é uma coisa delicada? Eu volto, reitero a vocês, qualquer problema político, social, individual ou coletivo da sociedade, desafio que vocês encontrem que não haja por trás o egoísmo.
A gente chega a um ponto tal, me desculpem, mas a gente manipula até Deus. Até Deus. Vai que eu passo por uma dificuldade. Tem que ter quem me proteja. Já contei em muitas palestras minhas, porque eu gosto muito disso, uma oração de uma antiga mestra Sufi, Rabia Adawiyah, forte, que só eu acho linda, que ela dizia o seguinte: Senhor meu Deus, se eu te busco por desejo do teu céu, expulsa-me do teu céu. Se eu te busco por medo do teu inferno, queima-me no teu inferno. Mas se eu te busco apenas pelo que és, recebe-me no seio da tua glória. Entende? Pelo amor de Deus. Manipular até Deus. Platão dizia que pior do que não acreditar nos deuses é acreditar e achar que se pode comprá-los. Então, cuidado com esse tipo de coisa quando ele fala honrar a família, é honrar mesmo. Tá? Plano de previdência privada, eu não tenho nada contra eles, contanto que você coloque o nome certo nas coisas. Família é família, outra coisa é outra coisa. Amigos é amigos, outra coisa é outra coisa. Cuidado com o egoísmo, gente. Ele está para todos os cantos, principalmente num canto, que é dentro da gente. E aí onde a gente tem que partir contra ele. Bom, então, como eu falei para vocês, essa parte trata sobretudo da importância da honra e do juramento, que é o resuminho que eu fiz aqui do lado. Então, iniciozinho, importância da honra e do juramento. PT saudações, fechamos esse pedaço. Importante guardar essa ideia. Aí vamos lá, para o 6. Entre os outros, escolhe como amigo o mais sábio e virtuoso. Vocês já devem ter ouvido falar de Sócrates, o filósofo, que foi muito retratado por Platão, que era um discípulo. Só que Platão, quando ele escreve seus diálogos, o Sócrates, que é personagem dele, eu acho que é mais ele do que o Sócrates em si. Agora tem um outro livro que conta a história de Sócrates, escrito por outro discípulo, que é de Xenofonte, que aí é um Sócrates menorzinho, mais humano. Eu acho que o Sócrates de Platão era o Platão, porque é um ser assim quase que divino. Eu sei que Xenofonte, num determinado momento, mostra Sócrates se encontrando com um jovem, que era Critóbulo, e Sócrates chega para ele e diz: vai, meu jovem, vai à caça de corações virtuosos. Mantenha à tua volta corações virtuosos. Você diz, mas que egoísta. E os corações não virtuosos, ele não vai ajudar? Ama todos, mas para a tua intimidade traz os bons. Percebe? Óbvio, óbvio. Porque você tem que estar o tempo todo, uma ligação profunda com alguém, é para você estar o tempo todo sendo uma motivação para essa pessoa crescer, e ela uma motivação para você crescer, e os laços são estabelecidos em torno disso, lá em cima. Todo laço de amor profundo e verdadeiro é um elo em prol de subirmos a montanha juntos. Se você escorregar, eu seguro, onde vai chegar lá em cima. Só tem uma coisa que eu não vou fazer, se você decidir descer, aí você desce sozinho. Mas se você quer subir, eu vou estar contigo. Dá uma escorregada, segura. Aí eu escorrego, você segura. Ou seja, para a tua intimidade, traz os virtuosos. Agora, amar, ama todos. E tenta, de alguma maneira, através do teu exemplo, despertá-los para a virtude. E as uniões dentro dos livros de Platão, ele mesmo se inspira muito nesse exemplo de Sócrates e coloca: as uniões têm que ser feitas em torno de um pacto silencioso de crescermos juntos. Para subir, conte sempre comigo. Para descer, desça sozinho. Isso seria uma recomendação muito pedagógica. Enfim, essa é a questão da amizade, né? Aproveita seus discursos suaves e aprende com os atos dele, que são úteis e virtuosos. Certifica-te de que és um fator de soma na vida das pessoas de que participas. Agora, ele vai alertar para uma coisa importante. Você, o seu amigo, as pessoas que convivem com você mais diretamente, que você trouxe para a sua intimidade, porque tem virtudes que são inspiradoras, tem virtudes que são inspiradoras, mas também tem vícios, são duais, estão no mundo, não são perfeitos. O taoísmo costuma dizer que toda luz tem a sombra escondida nas suas costas. No mundo material é assim. Então, eu sou muito organizado. Se acontecer uma coisa muito complicada com você, sei lá, perder um emprego, perder uma pessoa que você ama, não vai desorganizar? Vai. Então, a desorganização está na sombra, te espreitando. Você não é 100% organizado. Aconteça o que acontecer, eu sou organizado? Não. A maior parte dos casos eu dominei, mas a sombra está aí.
esperando uma brecha para dar o golpe. Bom, então você vai ter amigos duais e você mesmo é dual. E na hora que essa sombra der um golpe, você o abandona? Claro que não. Você se alia a ele na luta da luz contra a sombra. Vou tentar fazer vocês imaginarem uma situação. Uma pessoa que vocês conhecem muito bem, é um amigo. É uma pessoa que a maior parte do tempo é ponderada, é equilibrada, é lúcida. Mas hoje surtou. Aconteceu um negócio que tirou a pessoa do sério. Ela está falando com você, é como se você visse dentro dela o amigo que você conhece e a criança birrenta dando chilique. É como se você dividisse os dois e começasse a conversar com o amigo. Embora a criança birrenta que esteja falando, você ignora. É como se fosse outra pessoa que está ali. E você conversa como se fosse o amigo que você conheceu. Essa pessoa se sente dividida. E começa a ter força para ela lutar contra a criança birrenta. Você percebe? Ele não é um, ele é dois. Eu vou ignorar a criança birrenta, eu vou falar com a pessoa que eu conheço. Eu estou dando força para ela. Estou chamando ela à tona. Fazendo um chamado para que ela desperte e lute. E a criança birrenta eu ignoro. Nesse momento estão ali, conjugados. Parece um, mas não é, são dois. Dentro de nós é a mesma coisa. Parece um, mas não é, são dois. Tem hora que vai ter a criança birrenta. E se o teu amigo vira para você e te trata como aquilo que ele sabe que você é, ele se alia com você para lutar contra a criança birrenta. E você tem uma força muito maior. Então ele vai falar sobre isso de uma maneira que eu acho muito bonita, vejam só. Mas não afasta teu amigo por um pequeno erro, porque o poder é limitado pela necessidade. Sabe o que significa isso? Um homem que não tem mais necessidades vulgares, grosseiras, é um ser que já não é nem mais um herói, é quase que um ser divino. Nosso momento, os nossos defeitos geram limitações, geram necessidades. E o nosso poder é limitado para essas necessidades. Às vezes é vitorioso sobre elas, às vezes perde. O poder que esse homem tem de se manter virtuoso é limitado pela sua necessidade, às vezes. Sei lá, a pessoa está apaixonada, perdeu a namorada. A necessidade dessa paixão faz com que o poder dele, às vezes, seja debilitado. E naquele dia ele está fora de si. Está fora de si mesmo. Ou seja, o si está aqui e aqui está o corpo dele fazendo bobagens. É como se você trouxesse ele para dentro de si de novo. É o chamá-lo à realidade. Ou seja, nós temos limites. E esses limites, às vezes, atentam contra o nosso poder. O ideal é que cada vez mais o poder se imponha sobre a necessidade. As nossas necessidades coincidam com a nossa natureza humana. Mas, nesse momento, temos muitas necessidades que não coincidem em nada com a nobreza que se espera de um ser humano. Somos, às vezes, comodistas, somos, às vezes, preguiçosos, somos, às vezes, egoístas, somos, às vezes, passionais demais, somos apegados a coisas ridículas, somos vaidosos. E, às vezes, essas necessidades artificiais dão uma surra no nosso poder. Bom, você não sou teu amigo, vou te abandonar numa hora dessa? Você é uma pessoa excelente, onde predomina a luz, mas você tem um poder que em algum momento vai ser limitado pela necessidade. Nessa hora, conta comigo. Óbvio, conta comigo sempre, mas nessa hora, particularmente, eu vou lutar contigo. Então, ele fala disso de uma maneira muito bonita, né? Ou seja, esse pedacinho vai falar sobre ter um amigo virtuoso, aprender com ele, perdoá-lo e entender os limites, poder, necessidade. Com o resuminho ali, a amizade. Como ter uma amizade? Cícero fala muito bem sobre isso em Roma. As amizades são feitas em função disso. São um pacto entre aquilo que nós temos de melhor e não uma cumplicidade entre defeitos. Cumplicidade entre defeitos, a sociedade está cheia. Um bando de, sei lá, corruptos, desonestos que se unem para roubar juntos. Isso não é uma amizade? Claro que não. Aliás, a primeira oportunidade que eles tiverem, eles se dividem e roubam um do outro. Isso não é uma amizade. Isso é uma cumplicidade de defeitos. Seria bom que a gente desse uma boa olhada em todas as relações que a gente tem na vida. Por exemplo, panelinhas, grupinhos de fofoqueiro. Fofoqueiro é ótimo para fazer cumplicidade de defeitos, porque não tem graça nenhuma fofoca sozinho. Você tem que ter alguém que ouça, compartilhe e, de preferência, passe para frente. Fofoqueiro solitário não tem perspectiva, não é isso? Então, grupinhos de fofoqueiro normalmente são um pacto entre defeitos e não entre virtudes.
Se a gente estivesse dentro da tradição indiana, eu ia parar para explicar para vocês como é que daí nasce o karma e o dharma coletivo. As pessoas se unem em torno dos seus defeitos ou das suas virtudes. E se atraem novamente para poder pagar pelos efeitos que os seus defeitos geraram. Ou se atraem novamente para continuar caminhando pelas virtudes que eles construíram juntos. Ambos são fatores de atração. Mas isso é outra história. Que não adianta vocês me olharem com essa carinha que eu não vou falar, porque isso não tem nada a ver com isso. E aí, frase 10, ele vai passar para um outro assunto, né? Vai começar a falar das paixões. Leva bem a sério o seguinte: deves enfrentar e vencer as paixões. Lembre do centauro. O centauro é o humano que impera sobre o animal. O tronco de humano, o corpo de cavalo, né? Ou seja, o humano impera sobre o animal. O animal não é mau, mas ele foi feito para te servir e não o contrário. Não é o cavaleiro que carrega o cavalo, isso é um absurdo. Um homem que é escravizado pelos seus instintos e paixões é o cavaleiro carregando o cavalo nas costas. Nós sempre teremos elementos que fazem interface com o mundo, que não são maus, necessitamos deles. Mas eles não foram feitos para tomar decisões na nossa vida, não foram feitos para dominar. Então, toma cuidado. Não é você eliminar os instintos são úteis. Nem mesmo as paixões, elas podem até ser divertidas. São uma boa barra de chocolate. Mas olha, cuidado para que elas não te dominem. Tá? Então, leva bem a sério o seguinte: deves enfrentar e vencer as paixões. Primeiro a gula, depois a preguiça, a luxúria e a raiva. Tudo aquilo que quando sobe a tua cabeça, faz com que você carregue o cavalo nas costas. Ou seja, quem predomina é o animal, não importa a forma humana. Quando você usa um produto do supermercado, você vê se ele serve para limpar o chão, se ele serve para lavar a louça, se ele serve para tirar pó, e você diz, isso é um detergente. Não é pelo rótulo, mas pelo conteúdo. Não basta o rótulo humano para você dizer, isso é um homem. O que predomina lá dentro tem que ser o humano. Senão tem potencial, mas ainda não é. Somos humanos quando o que predomina em nós é o humano. Nesse momento, estamos todos muito humanos. Agora vamos ver se alguém lá embaixo não nos irrita no estacionamento. Ou seja, estamos lutando para manter a condição humana no comando. Que não significa que você não tenha que ser duro, macio, justo, fazer o que for necessário, mas sem perder o centro. Que, aliás, não dá para ser justo se você perdeu a natureza humana. Se você perdeu a natureza humana, você vai ser vingativo. Justo, não. A justiça exige equilíbrio. A justiça exige isenção. Não faz junto com os outros, nem sozinho, o que te dá vergonha. Então, qualquer coisa indigna, se você não faz diante de alguém, não faça diante de si próprio. De vez em quando observem isso, porque isso é tão sintomático e tão interessante, gente. A minha postura quando eu estou sentado sozinho em casa, no meu quarto, a maneira como eu lido com os meus objetos quando não é para inglês ver. Não tem nenhum inglês num raio daqui até a Inglaterra. Ou seja, eu, para mim mesmo, sabe o que significa isso? Respeito próprio. Respícere, saber ver que dentro de mim existe alguma coisa que exige respeito. Porque senão eu sou totalmente um personagem criado para a opinião alheia. E eu? Cadê a minha essência? Ela não merece respeito? Já contei 350 vezes para vocês que frequentam as minhas palestras uma história, mas eu vou contar mais 350, porque assim, vai que o Pitágoras tem razão e existe reencarnação, vocês já nascem sabendo disso. Que é a história daquele mestre Zen, que o mosteiro dele estava caindo, os discípulos chegaram e falaram, mestre, a gente vai ter que reformar esse mosteiro, porque vai desmoronar na nossa cabeça. Aí o mestre, oba, esses mestres são terríveis, tudo é oportunidade para prova, né? São terríveis, vou submeter esses meninos a uma prova. Isso com ele, pensando. Chega para eles e diz, é verdade, está caindo, mas a gente não tem recursos. Então vocês vão lá no vilarejo mais próximo e roubem, porque a gente consegue recursos para reformar o mosteiro. Roubem tudo que vocês puderem. Agora só tem uma condição, não deixa ninguém ver vocês, porque olha a fama do mosteiro. São gerações a respeitabilidade. Então roubem tudo, mas com uma condição, ninguém pode ver vocês. É um conflito existencial profundo, né? Os discípulos alopram. Não será possível? Porque o mestre enlouqueceu? Não, mas é assim mesmo. É blá, blá, os fins justificam os meios, Maquiavel, Zen, blá, blá, aquela conversa toda. Foram. Aí ele levanta, quando entra no mosteiro, tinha um que tinha ficado.
estava lá fazendo as tarefas dele e falou, meu rapaz, o que você está fazendo? Mestre, eu estou cumprindo o que o senhor mandou. Como assim está cumprindo o que eu mandei? Olha lá, o pessoal foi tudo para a cidade para roubar. Não, mas peraí. O senhor falou que não era para roubar se estivesse alguém me vendo. Eu estou me vendo o tempo todo. Como é que eu vou roubar? Sabe que existe vida dentro de você e vida que merece respeito? Respire-se, saber ver. Se você não vê isso, não vai ver mais ninguém. Vai usar os outros. Eu estou permanentemente acompanhado da minha essência imortal e ela merece respeito. E se não merece, ninguém vai merecer. O respeito externo vai ser só manipulação. Respeito vem de respire, olhar mais uma vez, saber ver. Ele vai falar sobre isso já já, que é o respeito a si próprio. Então não faz sozinho aquilo que você não faria com os outros. Por quê? Se fosse Robinson Crusoe e vivesse numa ilha, o que eu faria? Bom, essa é a minha moral, esses são os meus princípios. Você é o que você faz quando a última porta se bate atrás de você. Se tranca atrás de você. Bom, e ele vai continuar esse trechinho, então, nós falamos sobre vencer as paixões e desenvolver o pudor, que eu coloquei aqui no resuminho, né? Pudor é uma coisa muito diferente de vergonha, isso é definição platônica. Platão dizia que vergonha é uma coisa ruim. Digamos que eu peço para ela, vai ali e abre a porta lá embaixo, porque trancou a portaria, eu preciso que você abra, porque tem alguém querendo vir para a palestra. Não, eu tenho vergonha. Isso é ruim, uma pessoa vai deixar de assistir palestra porque você está com vergonha de abrir a porta. Isso é ruim. Agora, fazer aquilo que é ruim por uma falha moral e não querer que os outros saibam para não ofendê-los, isso não é vergonha, isso é pudor. Eu tive uma falha moral. Não vou publicar no jornal de hoje. Vou tentar me corrigir secretamente para vocês, ofereço o que eu tenho de melhor. Ou eu cometi um erro e digo, eu estou envergonhado disso. Eu não digo, cometi mesmo, e daí? Você tem a ver com isso, eu sou assim. Colocar os seus erros na vitrine, isso é falta de pudor. Você percebe que quando você erra e tem vergonha disso, ou seja, é pudor, é uma vergonha positiva, você tem chance de se corrigir. Mas se erra e tem orgulho, está perdido. Ou não. Pudor é que ainda nos dá uma oportunidade de reconciliação. O pudor não é fingimento. Não estou dizendo para vocês que eu sou perfeito, eu estou cheio de defeitos. Agora, se eu convido vocês para a minha casa, eu vou colocar um vaso de flores em cima da mesa e não a lata de lixo. A lata de lixo está lá na área. Eu não estou querendo dizer que eu não tenho lixo. Claro que tenho. Não estou mentindo para vocês, nem escondendo o que eu tenho de pior. Eu estou por dignidade e por respeito te oferecendo o que eu tenho de melhor. Eu não me orgulho da minha lata de lixo. Mas que ela está lá, tá. Eu não estou escondendo isso de você. E quando não se tem pudor, a possibilidade de correção, caímos naquilo que a gente chama de amoralidade. A possibilidade de correção é muito pequena. Então, uma das coisas que ele trata nesse momento aqui é essa questão do pudor. Continuando, ele vai falar, e sobretudo, respeita a ti mesmo. Já falamos bastante sobre isso, né? Kant usa muito esse conceito. Ele diz que é o principal, o primeiro das virtudes, que é o respeito. Se você não respeita um ser humano por ele mesmo, pelas suas características materiais, você respeita a capacidade, a humildade dele de se curvar para que uma lei divina venha ao mundo através dele. Entende? Então, deixa eu ver, o pessoal da minha geração aqui deve lembrar que quando a gente era garoto, pelo menos eu tinha isso no colégio público lá, nas primeiras séries, o professor entrava na sala, a gente tinha que levantar. Lembram disso? Todo mundo levantava. Não levanta pela pessoa de um professor, mas pelo sacrifício que aquela pessoa faz, de uma profissão que às vezes na sociedade não é bem remunerada, não é reconhecida, mas ele está ali se sacrificando para poder fazer com que algo de compreensão chegue àquelas crianças. Você se levanta diante dessa virtude, ninguém se levanta diante de um ser humano. Se levanta diante da humildade que essa pessoa teve de fazer com que uma lei venha ao mundo através dela. Você respeita isso, e para isso você tem que saber ver. Isso é respícere, saber ver. Olhar mais uma vez. Ver em profundidade. Eu disse, se não tem essa virtude, não vai ter nenhuma outra. Você não é capaz de ver aquilo que de mais belo essa pessoa manifesta. Você vai ver o quê nela? A aparência. E aí vai usar o outro como meio para o seu prazer, para a sua satisfação, para o seu interesse. Ele diz, isso é o máximo da imoralidade. Usar os seres como meio e não como um fim em si.
Se você não os respeita, você não os vê. Vê uma embalagem. Isso, Immanuel Kant, Fundamentos da Metafísica dos Costumes. Pratica a justiça com os teus atos e com as tuas palavras, ou seja, coerência. Pratica a justiça com os teus atos e as tuas palavras. Eu sempre conto uma história que é um diálogo platônico chamado Gorgias. Como a maior parte dos diálogos platônicos, Sócrates discutindo com um monte de gente. Nesse caso, ele estava discutindo com um sofista. Sofistas, não vou entrar muito em detalhes, mas eram uns profissionais que recebiam dinheiro para ensinar e ensinavam qualquer coisa para a qual eles fossem pagos. Então, não era nenhum primor moral. E esse sofista estava discutindo com ele, se chamava Calícrates, alguma coisa assim. O sofista principal era Gorgias, mas ele estava discutindo com Calícrates. Ele chega para ele e diz o seguinte: olha, não foge do diálogo. Sabe por quê? Se você me convencer de que você está certo, amanhã você vai me encontrar na rua vivendo isso que você falou. Não se furte a levar o seu argumento até o final, porque, claro, os sofistas, quando começavam a dialogar com Sócrates, começavam a perder, queriam se mandar, né? Ele diz, olha, não, você tem que ir até o final, vai que você está certo. Se você estiver certo, amanhã você vai me encontrar na rua vivendo isso que você está falando. Gente, vocês imaginam uma pessoa ter moral para dizer um negócio desse? Se você me convencer que esse pensamento que eu tive a vida inteira, 53 anos de vida, está errado, amanhã você vai me encontrar vivendo outra coisa. É muita coerência uma pessoa se garantir desse jeito, né? Eu me garanto. Cállicles, desculpe, foi uma confusão de nomes. Ele discute com Cállicles e ele diz isso. E é o que Pitágoras está dizendo aqui, olha, honrai, como dizia Helena Blavatsky, honrai as verdades com a prática, seja coerente entre pensamento, palavra e ação. Se eu convenci que uma ideia é verdadeira, amanhã você tem que estar no meio da rua brigando para vivê-lo, ou então existe um certo conflito dentro de você, entre o que você reflete, o que você pensa, o que você fala, o que você vive, e esse conflito vai fazer com que você não seja ninguém, porque uma coisa anula a outra e você não vai chegar a lugar nenhum. E estabelece o hábito de nunca agir impensadamente. Dentro dos versos de ouro, essa é a recomendação mais recorrente. Eu achei engraçado quando eu vi isso. É a recomendação que ele repete mais vezes. Ele chega ao cúmulo de repetir 4 vezes essa mesma coisa, dito de maneiras diferentes, mas sempre a mesma coisa. Não age sem antes te dar um tempo para refletir e pensar. Não age impensadamente. Não adianta nada eu ensinar para vocês os princípios morais mais maravilhosos da história da humanidade. Se na hora que você vai agir, você não pensa. Eles estão tudo lá acumulados na memória, você não acessa. Você pode conhecer a sabedoria universal. Na hora de agir, não pensa, o que adianta? Faz qualquer coisa. Então, essa divisão entre o conhecimento e a aplicação do conhecimento exige autocontrole. Exige que você saiba frear o impulso das paixões para pensar, princípios, o que vocês me aconselham? E quanto mais você pratica, mais rápido você se torna. Esse é o conceito platônico de coragem. Vocês sabiam? Para Platão, coragem não depende do que você faz, mas baseado em que você faz. Coragem é manter o domínio da razão em situações de medo e desejo, dor e prazer. Tá pegando fogo! Ah, eu estudei todos os conceitos de fraternidade, humanidade, mas tá pegando fogo que nada, sai pisoteando todo mundo. Vocês sabem que quando pega fogo morre mais gente pisoteada do que queimada. Ou seja, medo, eu seguro o pânico, manter o domínio da razão. Isso é um cidadão corajoso. O bicho está querendo disparar, ele segura as rédeas. Ou o desejo, que às vezes ainda é pior. Aristóteles dizia que o desejo é pior. Sabe por quê? Fogo você sabe que é seu inimigo. E como é o nome daquele? Aquele ator da moda lá, aquele que é esposo da Angelina Jolie. Brad Pitt. Você sabe que é perigo? Não parece, parece interessante. Mas às vezes te arrasta tão fora da tua vida quanto o fogo. Mas o Brad Pitt e o fogo são coisas muito diferentes. Aí o Aristóteles diz, olha, o desejo é pior, porque você não o reconhece como inimigo. E às vezes ele arruína a tua vida tanto quanto o medo. Ele parece um aliado. Então manter o domínio da razão
Não é que todos os Brad Pitt do mundo tenham que ser evitados, não. Mas no momento em que ele trai os teus princípios, exige que você perca a sua dignidade, ele é tão perigoso quanto o fogo. Manter o domínio da razão em situações de medo e desejo. Isso é o conceito de coragem platônica. E aí, fechando esse pedacinho, aí eu coloquei para vocês como resumo: prática de virtudes, respeito a si mesmo, praticar a justiça, pensar antes de agir. Ou seja, praticar, respeitar, refletir. Basicamente é o resumo dessas 3 passagens aí que a gente estudou. 16. Mas lembra sempre um fato, o de que a morte virá a todos. E que as coisas boas do mundo são incertas, e assim como podem ser conquistadas, podem ser perdidas. Então não tenha dúvidas. Aquilo que é realmente teu não pode ser tirado de ti. Mas aquilo que não é teu vai ser tirado de ti em algum momento. Isso aqui pode ser tirado de mim? Pode. Então não é meu. Então eu tenho que ter alguma coisa que esteja acima disso, porque senão a minha consciência não equilibra. Se eu sou justa, é muito difícil que alguém tire isso de mim. Se eu sou íntegra, se eu sou fraterna, é muito difícil. Isso é realmente meu, ninguém vai tirar. Então eu tenho uma base sólida onde a minha consciência se identifica e se assenta. Porque senão eu fico num território muito flutuante. Hoje eu tenho um cargo, amanhã eu não tenho nada. Hoje eu sou famosa em Hollywood. Isso aí, então você está perdido. 2 anos você saiu de moda. Hoje eu tenho tal coisa. Não tem, essas coisas do mundo são assim, obedecem à geografia terrestre. A geografia terrestre tem cumes e vales. Mas tem algo em você que é solar, não oscila. E é lá que a tua consciência se ilumina e se estabelece. Muitas vezes eu conto também aquela passagem daquela médica tanatologista, a doutora Elizabeth Kübler-Ross, que tratava só doentes terminais, e ela falava sobre isso. Quanto mais a pessoa tem verdadeiros valores espirituais, mais permanece lúcido até o momento da morte. Porque se não tem, a morte vai tirar o tapete dela. Como é que a consciência fica de pé sem tapete? Não fica. Aí entra em fenômenos de inconsciência, de perda de memória, de alienação, porque não suporta a ideia de perder tudo aquilo que ele tinha como real. Porque no contraste entre a vida e a morte, você percebe o que é real. O que é real? O que vai dar para levar. O que não vai dar? Não era. Daqui a pouco dissipa, vai para tudo quanto é canto. Não é nada. E se não há nada que fique nessa categoria de realidade, a tua consciência fica sem assento. Eu fiz algum tempo atrás, inclusive, fiz aqui com vocês também, aquela série que falava do livro Em Busca da Sabedoria. Está inteirinha no YouTube, 15 palestras, de um filósofo do século passado chamado Sirihan. Tem uma passagem que ele diz: você já construiu a sua barca? Constrói a tua barca. Sabe o que é isso? Ele diz: isso aqui é uma barca, tua consciência está dentro dela, navegando pelo mundo. Só que essa barca você vai perder. Tua consciência vai continuar navegando como? Um conceito que você refletiu em profundidade, eu tenho certeza que ele é verdadeiro. Eu vivi a justiça, eu sei que ela é verdadeira. Eu vivi a fraternidade. Eu vivi um sentimento de amor que é verdadeiro, é legítimo. Um conceito que você tenha desse tipo, profundamente refletido e vivenciado, é uma barca. Tua consciência já não naufraga mais. Ela vai entrar aí e vai navegar pela eternidade. Gente, eu acho isso lindo demais. E ele diz: olha, se você não construiu sua barca, você não fez nada, ainda a missão essencial da sua vida. Constrói a tua barca. Eu acho isso maravilhoso. E também estou repetindo para vocês 365 vezes, porque Platão dizia que tem reminiscência, vai que tem. Suporta com paciência e sem murmúrio a tua parte, seja qual for, dos sofrimentos que o destino, determinado pelos deuses, lança sobre os seres humanos. Aí é muito importante, porque a visão de Pitágoras, mais uma vez, é idêntica à visão indiana nesse aspecto, que é a lei do karma, causa e efeito. Não é porque existam os deuses que estão lá no Olimpo caprichosos, que ficam jogando raios e flores sobre os homens. É simplesmente causa e efeito. E se aquilo que acontece ao homem é causa e efeito, significa que não é punitivo nem vingativo, é educativo.
Se de alguma maneira eu tenho um egoísmo e a vida me joga uma situação de dificuldade, o que a vida está querendo? Não é que você pague o preço do egoísmo que você cometeu, é que você corrige, apare as arestas e não seja egoísta. O karma é educativo, pedagógico e não vingativo. Ele não quer bater em você. Quando você compreender esse algo que ele está querendo te dizer, provavelmente você o supera. A gente tem uma dificuldade terrível de entender isso. Aliás, muito cuidado com a maneira como se usa essa palavra na sociedade. É meu karma. Vocês já viram? A pessoa está ali passando por uma situação difícil, não faz nenhum esforço para superar, não faz coisíssima nenhuma, totalmente acomodada. É meu karma. Como o meu karma? Não, isso é só preguiça. É o seu comodismo. É que nem você está subindo a escada, aí vem uma pessoa que levou um tombo e está rolando. Aí você chega assim de lado e deixa ela passar. É o karma dela. Mas, pelo amor de Deus. Pode ser que seja o karma dela rolar, mas é o meu karma estar aqui e poder fazer alguma coisa. E se não faço, tenho a responsabilidade sobre isso. Ou seja, sabe por que a gente confunde tanto essa palavra? Porque nós somos assim uns com os outros. O nosso sistema, por exemplo, penal, um cárcere moderno, ele é educativo ou vingativo? Vocês percebem? Então a gente não compreende o processo de reação como um processo que regenera, mas um processo que castiga, que pune. Quando às vezes acontece uma coisa errada, as pessoas dizem, eu quero justiça. Elas estão querendo que essa pessoa se regenere ou estão querendo que ela seja massacrada? E percebam que hoje isso é uma novela, você falar sobre isso. Porque existe todo um conjunto de amantes do ódio. Que quando você fala uma coisa dessa, diz, você está defendendo a impunidade. Eu não estou. A justiça sabe ser dura quando tem que ser dura, sabe ser branda quando tem que ser branda. Até o Cristo, quando teve que meter o chicote nos mercadores do templo, meteu sem dó nem piedade. Senão eles não entendiam que não podiam profanar o templo. Se eles entendessem com um abraço, ele teria dado um abraço. Mas a linguagem deles era chicote, foi chicote, mas foi um ato de amor igualmente. Ou vocês acham que ele estava com ódio dos mercadores do templo? Um ser desse nível não tem ódio, não age. Por dentro é sempre pureza. Sempre equilíbrio, por fora é o necessário. Como uma criança, também um exemplo que costumo repetir bastante. A criança vai botar o dedo na tomada, você dá um beijo nela, você é um demagogo. Ela vai morrer, mas vai morrer me adorando. Não é isso? É um demagogo. O amor dá o necessário para o bem do ser amado, e às vezes é duro. Mas não inclui ódio. O ódio não dá isenção e nem dá possibilidade de regeneração. Vocês já devem ter percebido, gente. Eu já vi isso acontecer várias vezes na vida. Uma pessoa, sei lá, cometeu um erro. Aí vai fulano lá e fala para ela, blá, 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 blá. Ela diz, pois é, você tem razão, me desculpe, eu vou melhorar. Aí outra circunstância, se a pessoa comete o mesmo erro, vai outro cidadão lá e fala com ele esse mesmo blá, 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 as mesmas palavras às vezes. E essa pessoa se ofende. Que é isso que você está pensando? Eu sou o quê? Como é que você fala assim comigo? Olha, você pode escrever o roteiro, o script, para os dois falarem a mesma coisa. Um ofende, o outro não ofende. Vocês já viram isso? As mesmas palavras pronunciadas por pessoas que por dentro estão com intenções diferentes. Um machuca e o outro não machuca. Porque aquela pessoa sente que ali há amor e interesse nela e o outro está querendo desforrar. Mas o roteiro, o script, pode ser igualzinho. Você pode até ensaiar o tom de voz para falarem igualzinho. Um ofende e o outro não. Dependendo do que ele quer para o outro, do sentimento que existe por trás. Somos mais intuitivos do que pensamos. Isso é algo que, se vocês pararem para observar, vocês vão ver. Somos muito mais intuitivos do que pensamos. Mas esforça-te por aliviar a tua dor no que for possível. Ou seja, não entra naquela turma do é meu karma e fico sofrendo. Porque é assim mesmo. Sofrer é bom? Não. A dor é educativa, deixa eu aprender o que ela quer me dizer, porque senão ela vai me mutilar. E isso não é de utilidade nem para mim, nem para ninguém. Eu não sou mórbido, eu não sou masoquista. Deixa eu ver o que eu tenho para aprender com isso para sair dessa. O professor que trouxe Nova Acrópole para o Brasil, o professor Michel Chenique, ele tinha uma expressão que costumava dizer, você entrou pelo cano, sai pelo cano, meu caro, e sai rápido. Todo cano tem dois lados. Entrou pelo cano, sai rápido do cano. Fica aí dentro se lamentando, entrei pelo cano. É isso mesmo, sai rápido do cano. E aí você já sabe o que é um cano, não entra mais, aprendi.
Ou seja, toma a dor como um elemento educativo e reage. Não se acomoda nela e fica como vitimização. Às vezes é uma coisa... Aliás, ai meu Deus do céu, que época histórica triste a nossa. Coisa mais comum que tem hoje em dia é vocês encontrarem as pessoas conversando, uma contando uma desgraça maior do que a outra, e eu tenho a impressão de que elas concorrem entre elas. O outro fala, por que eu sofri? Meu pai fez tal coisa. Ah, você não sabe de nada, deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Tem uma impressão de que eles estão concorrendo entre eles. Ou seja, quanto maior a desgraceira, maior o status, porque é a sociedade da vitimização. Não quero saber de desgraceira de ninguém, isso não vem ao caso. Vamos ver o que a gente tem de melhor. Não estou querendo dizer que alguma vez você não precise desabafar com um amigo para trabalhar algum elemento, mas não torne esse tipo de assunto a tônica da sua vida. Não queira passar a imagem do coitadinho. Isso não é sadio. Não é sadio que você queira ser digno de pena. Sadio seria que quiséssemos ser dignos de admiração, de inspiração, sobretudo. Que as pessoas, através de nós, se tornassem um pouco melhores. Não seria isso sadio? Não é sadio queremos ser dignos de pena. Existe uma antiga oração que diz, Senhor, meu Deus, tem compaixão de mim, mas, por favor, não deixa que eu perceba. Eu não gosto que tenham compaixão de mim. Não só tenha, mas tenha disfarçadamente. De Deus, tenha, mas olha, escondidinho. Isso é digno, percebem como essa palavra dignidade tem um peso maravilhoso que está fortemente associado à condição humana? E lembra que o destino não manda muitas desgraças aos bons. Entendam isso, então causa e efeito. É claro que a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Então você terá uma colheita equivalente àquilo que você semeou para te educar e te despertar. Mas vai chegar um determinado momento que você vai perceber que a colheita, ela é o necessário para te fazer crescer. E vai considerar que as dificuldades da vida não são más. E aí é uma coisa importante entenderem esse vocabulário que é universal para as filosofias antigas. O bom é o que te faz crescer, que não necessariamente é igual ao agradável. Então, às vezes a gente olha para trás e diz, qual foi o melhor momento da minha vida? Eu me lembro de um momento difícil, mas que me fez crescer muito. Na época, não foi agradável. Mas se não fosse ele, eu não seria o que eu sou. Então, chega um determinado momento que eu já não considero mais as coisas como desgraças. Porque perceba bem, ele está falando dos bons. Os bons, eles se comprometem com a dor alheia, ou seja, a tendência é que eles têm mais dor do que uma pessoa que não é tão boa. Quanto melhor o ser humano, mais ele se compromete com a humanidade, não é isso? Então, ele já não tem mais só a dor dele, tem a dor de um monte de gente, mas ele já não considera a dor como uma desgraça, mas como uma oportunidade de buscar soluções, de buscar respostas, de crescer e ajudar as pessoas a crescerem. Dizem que Siddhartha Gautama, o Buda, com 15 anos de idade, disse, eu não descansarei enquanto não libertar a humanidade da dor. Você sabe o que é uma proposta desse tamanho? E ele não considerava isso como uma desgraça, ele considerava uma oportunidade de crescimento e de serviço. Por que os bons têm poucas desgraças? Porque eles não consideram mais as coisas como desgraças, mas como oportunidades de crescimento e de serviço. Cada vez mais. Cada vez mais. Porque é claro que um bom, ele vai se comprometer com 10 pessoas. Um melhor, com 100, tem mais problema. E um muito bom, com milhões, mais problema. Mas se eles têm poucas desgraças, é porque eles não estão considerando os problemas como desgraça, mas como oportunidades de crescimento e de serviço. Bom, continuando, já estamos fechando. O que as pessoas pensam e dizem varia muito. Agora é algo bom, em seguida é algo mau. Portanto, não aceita cegamente o que ouves, nem o rejeita de modo precipitado. Não espere, nós falamos isso sobre os amigos, quando falamos ainda há pouco deles, não espere que uma pessoa vai ser linear, porque ainda não tem nível para estar tão acima da geografia terrestre. Então, às vezes, vai falar alguma coisa que é condenável, discutível, um ponto, e você tem que considerar e analisar e submeter aos seus princípios para depois julgar se acredita ou não nisso. Ah, eu posso sempre confiar em fulano. Vai se dar mal.
Mas fulano é um amigo que eu conheço há 30 anos, ele é sempre bom. Nada é sempre no mundo manifestado. O mundo manifestado é um mundo de um e do outro. Ou seja, não vai haver nenhuma ocasião que você possa se poupar de refletir, submeter os seus princípios e ter uma própria sentença. Nós somos comodistas. Deixa eu contar uma coisa para vocês, que talvez vocês saibam. Vocês sabem quem é a avó da preguiça? A grande matriarca é a preguiça mental. Depois vem a preguiça psíquica e depois chega na física, que é a mais inofensiva de todas. Não levantar da cama de manhã é uma coisa fácil de resolver. Mas a preguiça mental, que é aquela que não quer pensar, não quer refletir, quer comprar um pacote pronto de conceitos da sociedade e só dar o play, quer comprar o software vida e só dar o play, essa é horrorosa. Então eu quero que você me diga que os versos de Pitágoras são bons. Porque aí eu leio tudo, absorvo, não tenho trabalho de julgar, de analisar, de estabelecer meu próprio critério. Não vai dar, meu cara. Não vai dar para você botar selo de qualidade nas coisas, para você engolir sem mastigar. Aliás, os selos de qualidade a gente já viu recentemente que não são tão confiáveis assim. Uhum. Às vezes são pré-fabricados. Então, cada situação você vai ter que analisar com o teu critério, com o teu senso e submeter os teus princípios. Mas é um amigo, nunca falhou comigo, é um ser humano. Você não vai desconsiderá-lo nem abandoná-lo, mas os elementos que a vida te oferece vão ter que ser analisados um por um. Uma mesma pessoa em situações diferentes, uma mesma situação em momentos diferentes, um por um. Você vai ter que parar, analisar e aplicar os seus princípios e dizer, bom, isso aqui sim, isso ali não. Uma das coisas que eu achava curioso com esse professor, Michel Echenique, dava palestra para multidões, aí abria para perguntas. Pessoas faziam perguntas muito parecidas e ele respondia coisas totalmente diferentes. Eu ficava, meu Deus do céu. Às vezes tem mais a ver com o que ele sente da intenção de quem pergunta e da necessidade de quem pergunta, do que propriamente do que a pessoa disse. Eu acho engraçado, porque uma vez houve uma ocasião, a vida inteira, eu era garota, eu entrei em Nova Crop, tinha 24 anos, era garota. As pessoas perguntavam as coisas para ele, ele ficava numa postura que era assim, e olhando para o chão. E eu ficava curiosíssima para ver o que ele ficava fazendo. E a pessoa estava falando, ele estava assim. Aí um dia, fui perguntar. Quando as pessoas perguntam para o senhor, por que o senhor fica parado assim, olhando para o chão? O senhor fica tentando lembrar de princípios, de alguma coisa? Ele não, ficou tentando esvaziar a mente para sentir a pessoa. Eu achei aquilo o máximo, eu estou esvaziando a mente para sentir a pessoa. Essa pessoa perguntando isso não é igual a ninguém perguntando isso. Deixa eu sentir. Eu achei esse negócio fantástico. Era um filósofo maduro, não era nada de excepcional, só um filósofo, mas tinha essa maturidade de saber. Cada situação é uma situação. Não dá para usar preguiça mental. Todo mundo que me perguntar isso, eu vou responder isso. Não vou, não. E às vezes a pergunta pode ser igualzinha, e você pode ter várias respostas. Você vai ver um médico homeopata? Você chega no consultório dele com gripe e eu com gripe. Vamos sair com 2 medicamentos diferentes. Sabe por quê? Porque ele vai perguntar de quem você é filho e onde você mora, você vai achar ele um bisbilhoteiro. Mas ele vai dar um medicamento para um ser humano completo que está com esse sintoma. É igual aquele exemplo de Buda, né? Que você Sempre do exemplo do Buda. Chega um cidadão e pergunta, mestre, Deus existe? Não. Aí chega o outro, mestre, Deus existe? Sim. Chegou outro e perguntou, mas Deus existe? Talvez. Aí a Nanda, que estava do lado, era discípula dele, falou, não, mas Buda enlouqueceu, coitado. Mestre, que isso? Só está sendo contraditório, para se perguntar a mesma coisa. É, mas o primeiro tinha um espírito de contradição. O que eu dissesse, ele ia pensar o contrário. O segundo confiava em mim, portanto, eu podia dizer a verdade. E o terceiro era tão contestador que não adiantava falar nada, ele tem que procurar e ver por si mesmo. Então, respondi de acordo com cada um. E por último, mas se forem ditas falsidades, retrocede suavemente e arma-te de paciência. Ou seja, não se alie à injustiça, não se faça cúmplice dela. Não significa que você vai parar e fazer um discurso moralista e irritar ninguém, mas simplesmente que não vai participar daquilo que contraria os seus princípios. Só o fato de você ter essa postura discreta e sutil de não estar naquele local, de não alimentar esse tipo de coisa, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco, quando você chegar, aquele assunto não se fala mais. Tem pessoas que são assim. Pessoas que só de entrar num ambiente, todo mundo se arruma na cadeira.
Tem pessoas que quando entram ali no cafezinho, o assunto muda. Não, olha fulano, vamos mudar, vamos circular, olha fulano. Sem essa pessoa nunca ter dito, não falem disso na minha frente, nem feito nenhum discurso moralista, que em geral quando fala não é tão confiável assim. Mas pelo que ela é, pela presença dela, pela integridade dela. Ela quebra o clima. Tem pessoas que às vezes eu acho engraçado, porque já vi acontecer isso. O pessoal está, vamos fazer um happy hour, vamos no boteco fazer tal coisa, aí chega fulano, contornam ele, convidam ele, pula fulano descaradamente. Se fulano for no happy hour, vai quebrar o clima, porque a gente quer falar besteira. E fulano, ele nunca disse que não é para a gente falar besteira, mas não tem a ver com ele. Aí às vezes as pessoas dizem, se eu for bom eu vou ficar sozinho. Não, você vai ficar acompanhado das pessoas boas ou das pessoas quando querem ser boas. Porque o que eu já vi acontecer é que quando alguém tem uma dificuldade séria, precisa de uma ajuda na vida, não procura o seu companheiro de happy hour, procura você. Você quer ser lembrado pelo quê? Nós temos que escolher pelo que queremos ser lembrados, a que queremos estar associados. E ter firmeza nisso, ser coerente com isso. Bom, essa então é a nossa primeira passagem, a nossa primeira parte. Vocês veem que é denso, né? São coisas relativamente simples para a compreensão, mas densas para a vivência. Nós vamos ter mais 2 pedacinhos desses. Alguma pergunta, alguma dúvida? Os versos áureos de Pitágoras são muito fáceis de se achar livre na internet, vocês acham para todo canto. Vamos refletir sobre um por um e dar um jeito de trazer isso para dentro da nossa vida. A gente nem sempre faz. Eu espero que vocês tenham oportunidade. Cada semana, vamos ter 3 palestras, cada semana saírem daqui, lerem, relerem esse papelzinho, o resuminho que eu fiz, e pensar, como vou fazer para de alguma maneira trazer isso para dentro da minha vida em alguma medida. Porque uma coisa é certa, Pitágoras não estava brincando, ele juramenta o que ele diz. Isso é algo que conduz o homem para o bem. É o mínimo que podemos desejar na nossa vida, que a nossa vida seja conduzida para o bem. É isso então, gente. Se não há perguntas, alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Pode fazer. Só uma questão que eu fiquei meio em dúvida. No 19, que fala dos sofrimentos que o destino, determinado pelos deuses, lança sobre os seres humanos, né? Uhum. O que é? Porque assim, na minha cabeça, né? O destino determinado pelos deuses. Porque eles consideram as leis como deuses, né? Se você estivesse na Índia, eles não falariam deuses, eles falariam pelo karma, pelo dharma. Mas para a Grécia, as leis são deuses. Não é que existe um ser arbitrário que quer alguma coisa para você. Mas a lei de causa e efeito para eles é um braço de Deus estendido sobre o universo. Okay. Ela é divina. A lei é como se fosse um ser. Né? Então quer dizer, depende da minha ação. A Índia, nesse sentido, distingue um pouco. Então, ela chama lei de lei, deuses de deuses. Mas para a Grécia, todas as leis do universo são deuses. Todas elas são deuses. Não existe arbítrio. Tá? Elas são divinas e executam o seu papel. A Índia tem também aqueles que arbitram as leis, né? Que são chamados lipikas, lipitakas, mas fica mais fácil a gente entender porque deuses estão aqui, leis estão aqui. Na Grécia, tudo é divino. Mas não é uma escolha arbitrária de um Deus desocupado que está mandando raios de cima do Olimpo. Que, aliás, se vocês pararem para analisar, até a etimologia das palavras mostra isso. O Olimpo vem de Elimbos, aquilo que emergiu do limbo. Ou seja, o Olimpo é algo que é para ser conquistado por cada um de nós. Trazer a nossa consciência do limbo, trazer à tona. Colocar o divino no alto da montanha. Então, simbolicamente, está falando do processo humano. É isso. Mais alguma coisa? Έπεφτε βαθιά σιωπή